Deus é um só? Muitos afirmam que a doutrina da Trindade foi revelada apenas no Novo Testamento, seja na ordem de Jesus sobre o batismo em Mateus 28:19 ou nos escritos de Paulo. Mas será que isso corresponde à verdade? Para Jesus e Paulo, Deus deveria ser entendido como três pessoas distintas ou como uma única realidade divina? Não vamos partir de credos, concílios ou tradições. Vamos permitir que a própria Escrituras responda com simplicidade, reverência e temor. A Bíblia, meus amados, não confunde, ela ensina com clareza. Cabe a nós ouvir. Para Paulo, será que Deus era um só ou era três? Paulo nos diz de uma forma bem direta: não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8:4. E ainda no verso 6 ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Observe com atenção: um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo não mistura os termos, não confunde identidades e nem apresenta três seres divinos. Ele afirma a unidade do Pai como único Deus e do Senhor Jesus Cristo como seu Filho. Ainda temos outros textos de Paulo que reforçam essa mesma verdade. Um só Deus e Pai de todos, Efésios 4:6. Deus é um só, Romanos 3:30. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo 2:5. E ainda em Gálatas 3:20 ele diz: mas Deus é um só. Tiago também afirma: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Tiago 2:19. Aqui nós precisamos parar para meditar. Quando a Bíblia diz Deus é um só Deus, o que isso significa? O que se representa para você um só? O que Paulo estaria querendo dizer com um só? Seria um só em uma essência? Ou uma só pessoa? Ou três pessoas? Para Paulo, Deus também é único. Veja o que ele diz em outros versos. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Romanos 16:27. E ainda em 1 Timóteo 1:17 ele diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória. A palavra único, ela não sugere composição, mas uma exclusividade. Um só ser supremo, uma só fonte, um só Deus verdadeiro. Assim, nós temos também o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o Deus único. Veja suas palavras. João 5:44, ele pergunta: não buscais a glória que vem do único Deus? E ainda ele nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29. Aqui ele cita o maior mandamento. E o escriba confirma dizendo: muito bem, mestre, Deus é um só, e não há outro senão ele. Marcos 12:32. Percebe que Jesus não corrige o escriba? Ele aprova essa declaração? Em sua oração mais profunda, Jesus afirma: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Jesus nos diz aqui que a vida eterna está em conhecer quem? O Pai e o Filho, concorda? O Pai é chamado por Jesus de único Deus verdadeiro, e o próprio Jesus se apresenta como o Filho enviado. Mas ainda alguém poderia perguntar: quantos deuses existem? Um só Deus e Pai de todos. Para nós, há um só Deus, o Pai, é isso que a Bíblia diz. Não dois, não três, um só Deus, o Pai. Jesus também reconhecia que Deus era o Pai. Veja o que ele diz. João 6:27, Deus, o Pai, imprimiu seu selo. E após a ressurreição, Jesus diz: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, verso 17. Após a ressurreição, já glorificado, no livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 12, Jesus diz: no templo do meu Deus, o nome do meu Deus. Percebe você que Jesus tem um Deus? Exato. A pergunta é: quem é esse Deus? Ele mesmo responde: o seu Pai. Alguns afirmam
que Isaías declara que Deus é o nosso Salvador. Logo, se Jesus é o nosso Salvador, então ele é Deus. Vamos analisar esse ponto com mais atenção. A Escritura nos diz que Deus não é apenas Pai, ele também é Salvador. Veja o que Judas 25 nos diz: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo. Maria nos diz: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1,47. E Paulo confirma: isto é bom diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, verso 3. Assim, nós temos que o Pai é o nosso Salvador e utilizou o Filho como um meio de salvação. Um dos textos mais lindos que nós temos nas Escrituras é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Veja, o Pai amou, o Pai enviou e o Filho se entregou. O Pai nos salva por meio do Filho. Ambos atuam em perfeita harmonia, sem confusão de identidade. A Escritura afirma com clareza, meus irmãos: Deus é um só, Ele é um único, Ele é uma pessoa, um ser individual. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte e o dominador de todas as coisas. Assim, 1 Timóteo 1,17 reforça-nos dizendo: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória. Esse Deus nos amou profundamente e entregou o seu Filho único, e espera com paciência e amor eterno que o mundo creia no seu Filho amado. Crer no Filho é honrar o Pai. Conhecer o Pai e o Filho é receber a vida eterna. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.